A hora que começar, você me avisa, tá, Lu? Por favor. Prontinho. Começamos? Já tá no YouTube também? Muito bem. Então é isso. Boa noite a todos. Feliz 2023. Inaugurando aí o ano letivo da Adnotare, né? Nós abraçamos todos aqui da plataforma Teams, aqui os presentes, os nossos associados, associadas. Também no YouTube, né? Agora a Adnotare faz a transmissão simultânea no YouTube. Então, se você puder aí compartilhar com a comunidade acadêmica, os advogados, os cartorários, fiquem à vontade. Sejam todos muito bem-vindos à Academia Nacional de Direito Notarial e Registral. É um prazer recebê-los aqui, nesse ano de 23. Como o Dr. Mauro estava falando agora, nós tivemos uma reunião inaugural, né, da diretoria, muitas ideias, muito produtiva, eventos presenciais, eventos online, cursos. Esse ano temos muito trabalho e auxiliado sempre por uma equipe, né, por uma diretoria, por membros associados, coordenadores dos nossos núcleos temáticos, pessoal que tem amor aí à causa, ao estudo, à prática notarial e registral, às análises acadêmicas. Então, se você não faz parte desse time, eu acho bom repensar a sua posição, viu? Porque por uma quantia módica aí mensal ou anual, com desconto inclusive, você se associa, tem acesso aos grupos reservados, né, de debates, de questões, de resoluções ali entre os próprios colegas, materiais exclusivos, chances de participar nos eventos, desenvolver artigos, né? Nós temos uma plataforma lá no Migalhas. Eu acho que é muito importante que você conheça o trabalho da academia, né? Uma entidade sem fins lucrativos, né? Com voluntariado dos seus membros, no sentido de fomentar, de divulgar a matéria notarial e registral, atrelada também a outros assuntos, não só o direito notarial e registral, né? Direito de família, sucessões, contratos, urbanístico, né? Então é isso. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na verdade, esse mês inteiro de fevereiro, nós vamos tratar de assuntos palpitantes, Dr. Mark Stauder. Uso capião e adjudicação compulsória extrajudicial, né? Então, reservamos esses 4 encontros de quinta-feira, às 19, para tratar questões polêmicas, né? A questão dos vetos, né, presidenciais e as derrubadas por parte do Congresso. Questão da ata notarial, nós temos aqui um especialista, um acadêmico no assunto da ata notarial para esses procedimentos extrajudiciais, que é o Kiko Naga. Nós temos aqui um civilista estudioso, que é o Mark, né, que sempre nos socorre às questões principiológicas, né, do direito privado. E a ideia foi essa. A ideia é nós, nesse encontro primeiro de hoje, discutirmos as questões das derrubadas dos vetos, fazendo um bate-papo, trocando uma mesa redonda aqui, né, cada um com as suas percepções, as suas opiniões sobre as derrubadas do veto. E nas próximas semanas, fiquem por aqui, porque a ideia é trazer, além de nós, 3 outros profissionais. Então, um tabelião de notas para dar suas percepções sobre a questão da volta da ata, né? Registrador de imóveis, vamos convidar também aí um registrador, professor também, acadêmico. Então, a ideia, nessas quintas-feiras, a gente desenvolver o que conseguirmos sobre os assuntos. Já falei demais e quero, então, desejar boa noite aos nossos participantes do evento de hoje, Marcos Kikunaga, nosso presidente, Mark Stauder, nosso diretor de conteúdo, e também aproveitar que a câmera está aberta, assim, é sempre bom receber uma boa noite do nosso vice-presidente, doutor Mauro Antônio Rocha. Marcos, faz as suas considerações iniciais, por favor, depois passa para o Mark e para o Mauro. Primeiramente, obrigado pelas palavras aí, Heitor.
como sempre, aí, o Heitor, ele vem evoluindo assim, uma crescente absurda na sua oratória, né? Na apresentação dos eventos, nas aulas que ele vem ministrando aí nas especializações, né? Como a vida mudou, né, querido Heitor? Eu fico muito feliz de poder contar contigo lá na especialização da ESA. Os alunos ficaram muito felizes com a tua presença para discutir os negócios imobiliários com o Uso Capião. Você está se tornando realmente uma referência também nessa área. Cumprimento o meu querido amigo Mark Stalder, papai pela segunda vez do querido Dante. A gente já deixa registrado que o Dante vai ser mais um membro da Adnotar em breve, né? E cumprimentar o nosso amigo de longa data, Dr. Mauro Antônio Rocha, com quem eu tenho o prazer enorme de poder discutir com muita veemência assuntos relacionados à alienação fiduciária de bem imóvel. Em breve vocês vão ter um curso de alienação fiduciária de bem imóvel coordenado pelo professor Mauro Antônio Rocha, um curso presencial que será realizado pela Adnotar, imperdível. Mas sem maiores delongas, eu acho que esse tema que a gente vai tratar hoje, a adjudicação compulsória, questão da uso capião extrajudicial esse mês inteiro, é oportunidade acadêmica para que os notários registradores participem também. A gente sempre convida, né, os notários registradores a participarem dos eventos, para que a gente possa entender as razões, né? Porque daqui desse lado do balcão, né, nós, como advogados, como acadêmicos, como estudantes do direito civil, do direito imobiliário, do direito notarial registral, temos muitas dúvidas em relação ao cumprimento de princípios notariais registrais, né? Então, temos que lembrar que temos lá os fundamentos previstos lá do direito notarial registral na Lei 8935 de 94, que regulamenta o artigo 236, parágrafo 1º. Então, a Lei 8935, em seu artigo 1º, ele traz luzes do direito notarial registral, que são 4 princípios jurídicos expressos na lei, que é a publicidade, a autenticidade, a segurança e, por fim, a eficácia. Então, já de cara, eu já abro para uma pergunta que fica no ar, que é o princípio da eficácia? Qual que é o alcance desse princípio? Por que a Lei 8935 determina o princípio da eficácia aos notários e registradores? Eu acho que a gente tem que se pautar na principiologia dos institutos, né? Então, espero que esse mês, todas essas quintas-feiras que vão se seguir no mês de fevereiro, sejam agregadoras de conhecimento e de reflexões que vamos trazer aos nossos ouvintes, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Eu fico emocionado de estar aqui com vocês e vai ser um prazer imenso discutir e levantar reflexões para o nosso estudo. Passo a palavra ao querido diretor de conteúdo, Mark, para que ele possa fazer as suas considerações. Obrigado, Kikunaga, obrigado, Heitor. Eu reforço aí que boa noite a todos. Acho que começamos o ano muito bem, com bastante novidade e com uma agenda muito rica para que a gente possa, com muitos assuntos para a gente discutir. Acho que nós conseguimos montar aí um começo de ano muito bom e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano emblemático para a nossa academia. Então, reforço o convite de todos para que todos vocês participem dos nossos grupos temáticos, mandem sugestões. As conversas de WhatsApp são ótimas. A gente precisa talvez fazer com que isso se torne debates mais aprofundados em encontros como esse. Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês. Anotei aqui a pergunta do Kikunaga. E antes de passar a palavra para o Mauro,
para falar boa noite. E aí eu não sei nem se o Mauro já falou, porque eu entrei atrasado e por isso peço desculpas, mas convido a todos a falar, vamos conversar, vamos opinar, porque eu acho que uso capião e adjudicação são assuntos que semana sim, semana também aparecem na nossa mesa como uma opção para alguma solução. E eu acho que a partir de um conhecimento empírico, a gente consegue trazer o conhecimento de forma mais concreta. A nossa ideia aqui é sempre tratar os assuntos de forma científica, de forma mais aprofundada possível, porque é isso que faz toda a diferença. Vamos lá, Mauro, para a gente começar esse. Obrigado, Mark, por me ceder a palavra. Na verdade, a minha participação hoje aqui é a participação de quem está buscando o aprendizado, né? Eu pretendo acompanhar essas diversas apresentações que nós teremos durante este mês, desse tema, né? Que é um tema muito importante para quem milita aí no direito notarial e no direito registral. Tá? Então, a minha expectativa em relação a essas palestras que serão proferidas esse mês, eu vi hoje a programação lá, fiquei bastante interessado e bastante contente com aquilo que vi. Tá? Então, eu aproveito a oportunidade para desejar boa sorte e que tudo corra bem nesta nossa primeira palestra e me colocar à disposição para o que for preciso aí em relação às demais palestras, tá bom? De resto, aproveitar para convidar os nossos telespectadores aí, os nossos ouvintes, que não sejam associados da Adnotário para que se associem, né? Como o Heitor disse agora há pouco, nós temos aí uma mensalidade bastante módica. Na verdade, nós temos uma mensalidade simbólica, né? Eu costumo dizer que é uma mensalidade simbólica que chega a pouco mais de R$1 por dia, não é? O que é nada em relação a tudo aquilo que a Adnotário traz para os seus associados, não é? Então, reitero aí o convite para que todos se associem, fortaleçam a academia, para que a academia possa cada vez mais oferecer conhecimento, oferecer desenvolvimento pessoal e profissional a todos os nossos associados. Tá ok? Muito obrigado e vamos, então, ao nosso evento. Muito bem, meus queridos. Um grande abraço a todos. E vamos, então, às nossas considerações. Acho que é interessante a gente traçar aí, né, um histórico bem rápido sobre essa questão, seja do fenômeno da desjudicialização, seja com questão da abordagem da adjudicação compulsória como um todo, vindo já por esse, pelo menos, vintenário, por que não dizer, fenômeno da desjudicialização, né, edificação do registro imobiliário, inventário extrajudicial, uso capião extrajudicial, REURB, adjudicação compulsória extrajudicial, a ideia do legislador, né, até pelas limitações que nós conhecemos do Poder Judiciário, né, de julgar as questões que envolvam conflitos, contendas e deixar que o particular, em situações em que há consenso, capacidade das partes, que elas possam se autodeterminar. Foi muito comemorada a uso capião lá com a bagagem, né, vindo de carona com o Código de Processo Civil de 15, que entrou em vigor em 16, chegou modesta, exigindo a anuência do titular de direitos reais na própria planta, o que nasceu morta essa disposição. Depois teve alteração com a 13465, né, alterando aí a possibilidade, então, da anuência tácita, né? Então, o titular de direito real ele é notificado para que exerça ali
a sua oposição, presumindo-se aí o seu silêncio como aquiescência. Ainda havia um fenômeno, né, uma necessidade, né, de não só se discutir posse e as exigências objetivas e subjetivas da uso capião, os seus meandros perigosos, e trazer ali uma situação mais prática, né, mais objetiva, mais documental, que era o compromisso de compra e venda, a promessa de compra e venda, a outorga, né, da escritura, o reconhecimento da propriedade por meio da adjudicação compulsória, que até então era judicial, e que vem também de carona, né, com a Lei 14.382 de 2022, popularmente aquela lei que converte a medida provisória. Agora é que vem, né? 1089 de 21, 1085 de 21, se minha memória não me tá aí, 1085, né? De 21. Mas que não estava na medida provisória. Então, por iniciativa lá, muita colaboração nesse sentido, de um registrador lá do Rio Grande do Sul, doutor Lamana Paiva, idealizador da adjudicação compulsória extrajudicial, né? Por uma emenda de um senador também lá do Rio Grande do Sul, insere-se nessa 14.382 a possibilidade da adjudicação compulsória extrajudicial. Inserindo lá na Lei de Registros Públicos, no artigo 216b, a possibilidade, então, de que, mediante alguns requisitos, compromisso ou a promessa de compra e venda, ou a cessão de direitos decorrentes da promessa de compra e venda ou do compromisso, em que não se pactua o arrependimento, então com cláusula de vedação ao direito de arrependimento, com prova da quitação por parte do comprador, mediante representação, capacidade postulatória por advogado, é possível então que a parte se socorra ao extrajudicial, ao cartório de registro de imóveis, então para ver outorgada essa suprida, né, a natureza jurídica da adjudicação de obrigação de fazer, né, ação pessoal no judicial, ver suprida essa manifestação de vontade do vendedor ou do comprador, porque agora nós temos a adjudicação inversa também lá no 216b. Vocês viram que eu não falei em ata notarial, por quê? Porque quando ela é encaminhada para a presidência, né, há o veto com relação à ata notarial, dispensando a ata notarial. Mark, estava tudo uma beleza, né? Temos a adjudicação compulsória extrajudicial, mais um instrumento de regularização. Muitos criticavam a presença da ata notarial ali, justamente porque, dentre outras coisas, não se via uma eficácia do ponto de vista notarial na sua participação. Seria, para alguns, uma insegurança jurídica, mas para outros, um mundo ideal, podendo usar a ata notarial até como prova, né, suplementar. E aí, em 22 eu até vou compartilhar aqui com vocês um material, não sei se vocês estão vendo aí? Estamos. Sim. Tá. Então tá. E aí, em 22, até tem um marco aqui. Depois eu volto aqui. Vamos falar aqui na câmera. Depois a gente passa os slides. E aí, em 22 de junho de 22, entra em vigor a adjudicação compulsória extrajudicial sem ata, né? E no dia 22 de dezembro do mesmo ano passado, né, na antevéspera do Natal, Kikunaga, o Congresso decide derrubar os vetos presidenciais, que foram 2 com relação à adjudicação. Primeiro, retornando a ata à formação do processo lá no cartório de registro de imóveis. E, segundo, dispensando a exigibilidade do registro do título na matrícula e também a dispensa das certidões de regularidade fiscal do vendedor. E entra em vigor, então, por meio da promulgação, em 5 de janeiro de 23. Então, no final do ano passado, nós tínhamos ata, agora em janeiro nós não tínhamos ata, agora em janeiro nós temos novamente, né?
Então, feita essa introdução, né, até para que a gente possa ter os marcos aí definidos, a ideia é que nesse primeiro evento a gente discuta esses vetos, né, as derrubadas dos vetos, e traga aí para vocês algumas questões, né, como o Mark disse, à disposição para um debate aí dos presentes aqui na plataforma. Mark, alguma consideração inicial? Eu queria já engatar aí um pouquinho sem dar um spoiler, mas vejam que interessante. É de arrepiar o cabelo quando o Heitor fala que a gente teve uma lei que estava em vigor, plena eficácia e que permitia a adjudicação do bem, e que não tinha exigência de ata notarial. E depois passou a exigir, porque o veto daquele dispositivo que exigia a ata notarial foi derrubado, e o texto original passou a fazer parte o texto que é então vetado, que não chegou a ser vigente, passou a ter vigência de novo, ou seja, passou a exigir-se a ata. E aí? É fácil, antes precisava e antes não precisava. Muito bem, mas e aquela adjudicação que se iniciou no período antes do veto? O que acontece? Outro ponto, com relação à eficácia do registro. Eu acho que um ponto muito importante que nós temos que sempre ter em mente aqui, dois, para ser mais exato. O primeiro é que nós vivemos num mundo muito complicado. Não estou falando filosofia e viajando, não. Nosso mundo é muito complicado porque a gente está sempre conciliando regras de direito público com regras de direito privado. O oficial de registro de imóveis, o tabelião de notas, ele é delegatário de uma função e está sujeito às normas de direito público. Todo o resto, as partes, quem faz negócio, quem transaciona os direitos, quem quer se valer de todas essas regras, são entes privados, via de regra, mas que estão sujeitos às regras de direito privado. Ou seja, um só pode fazer aquilo que a lei o autoriza a fazer. O outro pode fazer o que quiser, desde que a lei não o proíba. E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente olha o registro, pelo registro, a gente vai se afundar num meandro de direito público interminável e de praticidade zero. Por quê? Porque essas normas de direito público, pelo menos na minha percepção, elas não podem se sobrepor aos interesses privados. Elas não podem se sobrepor às regras de direito privado, ou seja, o registro não pode ser algo em si mesmo, mas o registro tem que ser algo a atender o interesse privado. E é isso, acho que aí que entra a questão da eficácia do registro, o princípio da eficácia. É óbvio que dele emana direitos, a segurança jurídica, e tem uma série de regras que, por muitas vezes, subestimam o particular, para proteger algo, subestimando a capacidade das partes de entenderem a sua livre disposição, a livre gestão dos seus bens, a livre manifestação de suas vontades. Mas é o sistema que nós temos. E esse sistema, por outro lado, é muito bom, porque, eventualmente, ele vem tutelar relações de pessoas que, de fato, não têm a real extensão, não têm condições de ter a real extensão dos atos que estão sendo praticados. E aí, talvez, nesse contexto, quando eu olho para a capacidade postulatória, e não estou falando de processo judicial, estou falando de processo administrativo, talvez tenha sido nesse contexto que foi idealizada a questão da ata notarial. Mas isso me leva a falar assim, que a ata notarial ela deveria ser obrigatória em situações especiais, ou ela deveria ser uma opção das partes. Mas por quê? Porque as razões de veto elas são muito claras quando elas falam do porquê que foi retirada a ata notarial. Mas, de qualquer maneira, por que eu estou falando disso? Porque é a nossa obrigação aqui discutir os assuntos de maneira mais aberta, clara, científica, com toda a liberdade do mundo, inclusive para falar alguma asneira ou outra, mas principalmente para defender uma ideia e para mudar de ideia. A gente não está defendendo o nosso cliente aqui. Por quê? Quando eu não vou chegar para o cliente
e explicar para eles do porquê da ata, se ela é ou não é necessária, etc., que foi um absurdo a lei mudar, o que não. Eu vou falar para ele, eu preciso da ata. Por quê? Porque a lei exige, eu não vou discutir isso, porque eu preciso dar um caminho prático. Aqui, esse é o Mark no papel ali, no papel de jurisconsulto, o cara que precisa resolver o problema. Aqui nós somos todos juristas, vamos discutir e trabalhar isso, porque entendendo o Instituto e dando para ele a profundidade científica que a gente precisa, e a profundidade científica adequada, vai facilitar a vida de todo mundo. Então era só isso, acho que a gente já pode ir entrando nos temas aí, e acho que o Kikunaga podia, ou você mesmo, Heitor, mas falar um pouquinho aí dessa linha, porque eu levantei uma bola que não é minha, foi o doutor Heitor que falou aí da Uso Capião, que começou numa situação e agora teve que ser terminada em outra, né? Isso foi extraordinário, esse exemplo seu, Heitor. Posso fazer a leitura aqui do inciso 3, do parágrafo 1º, então? Claro, Ele fala a respeito da ata. Eu acho que é interessante depois a gente ir para as razões do veto, né? Vamos fazer a leitura aqui. Então, o requerimento da adjudicação compulsória vai ser instruído com alguns documentos, né? Certidão, com o próprio contrato, prova da quitação e ata notarial lavrada por tabelião de notas, da qual constem a identificação do imóvel, o nome e a qualificação do promitente comprador ou de seus sucessores, constante do contrato de promessa, a prova do pagamento do respectivo preço e da caracterização do inadimplemento da obrigação de outorgar ou receber o título de propriedade. Então, isso é encaminhado para sanção ou veto presidencial. E as razões do veto, não sei se vocês estão acompanhando no próximo slide aqui, é óbvio que não, do ponto de vista acadêmico, não é uma das melhores razões, né? Mas, na sua justificativa, há de fato ali uma preocupação com o conteúdo dessa ata notarial, né? Porque, pelo que consta aqui, e de fato é um processo instruído de forma documental, né? É uma mera reprodução de provas, de documentos. Eu vou fazer a qualificação do título, se ele preenche os requisitos, se há prova da quitação, se há prova do inadimplemento, fadado ao registro, reconhecimento da propriedade ou ao indeferimento, né? E sustenta também aqui o veto, que é uma exigência desnecessária, vai encarecer e burocratizar o procedimento, e a gente percebeu muito daqueles que defendiam a ata, a ata notarial nessa adjudicação, não, mas veja, nós quando falamos de segurança jurídica, nós não podemos falar em preço, né, em economia. Segurança jurídica não tem preço, né? E aí, também, voltando para as razões do veto, poxa, mas se de fato eu encareço esse procedimento, eu burocratizo ainda mais, tem que passar por 2 cartórios, esses imóveis permanecerão na informalidade, né? E você vê que na segunda parte da justificativa aí do veto, ele fala em mais uma vez, até grifei lá embaixo, né? Eu preciso de meros documentos, né, para constatar a possibilidade ou não da adjudicação compulsória do deferimento, né? Então, por que eu exigiria a ata, né? Então, essas foram as razões. Kikunaga, você quer fazer alguma consideração? Estou vendo que você está quietinho aí, que você está anotando algumas coisas. Eu acho que, como eu já falei no começo, né? Você é uma pessoa que estudou a fundo essa questão, né, até na sua obra do direito do consumidor aplicado ao notas e registro, você falou bastante sobre, naquela ocasião, da facultatividade da ata notarial não uso capião. Então, ali nós já tínhamos entraves homéricos, mas ainda ali nós tínhamos a questão da atestação de fatos que poderiam, em que pese
juridicamente possível ou não, você tinha alguns elementos ali, talvez, que os defensores da ata notarial, Mark, talvez conduzissem a, poxa, mas não é uma mera reprodução, eu preciso de diligência, eu preciso comparecer no imóvel, preciso ouvir testemunhas, declaração das partes. E na ata notarial para fins de adjudicação compulsória, meu caro? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Vamos lá. Obrigado, Heitor, pela possibilidade de trazermos um pouco de reflexões sobre essa questão. Analisando, começando pelo básico, começando pelo Código Civil, quando a gente vai ler o artigo 1418. A gente tem que se perguntar quais são os requisitos para promover uma ação judicial de adjudicação compulsória. Então, você vai analisar, primeiro, que é o básico, é um instrumento definitivo, né, denominado compromisso de compra e venda. Instrumento criado pelo Decreto-Lei 58/37. Maravilha. E por que foi criado o compromisso de compra e venda lá no Decreto-Lei 58/37? Para proteger o adquirente do loteador malandro que vendia o lote para uma pessoa e, posteriormente, ele revendia o mesmo lote para outra por conta da valorização imobiliária. Então, foi criado o compromisso de compra e venda justamente para proteger esse adquirente, né? Porque o Código Civil 16, ele tinha lá a previsão e a permissão do arrependimento até a outorga da escritura definitiva. Então, veio o decreto-lei e fala, não, esse arrependimento, esse oportunismo do loteador não mais será permitido a partir do Decreto-Lei 58. Então, cria essa figura do compromisso de compra e venda. Então, é da essência do compromisso de compra e venda a irretratabilidade do negócio, a definitividade do negócio. Se a gente for analisar a doutrina, vamos entender pelo conhecimento, pelo ensinamento do professor Arnaldo Rizardo, que o compromisso de compra e venda seria uma modalidade de compra e venda. Então, eu tenho a compra e venda e eu tenho o compromisso de compra e venda. Então, o compromisso seria uma modalidade parcelada da compra e venda. A compra e venda, um negócio jurídico de execução imediata, e o compromisso de compra e venda, um contrato de execução diferida ou parcelada. Então, é da essência do compromisso o parcelamento do preço, né, para facilitar a aquisição, e ao final, evidente, ao final do pagamento, né, a transferência imobiliária desse imóvel. Aí a pergunta, a transferência como da propriedade do imóvel? Lembrando que o compromisso de compra e venda registrado, ele constitui o direito real sobre coisa alheia de aquisição. Maravilha. Registro do compromisso cria o direito real sobre coisa alheia de aquisição. Aí vem a história, né, a mudança legislativa da Lei 6766/79, atribuindo ao compromisso de compra e venda quitado efeito translativo. Então, eu tenho um compromisso de compra e venda que é irretratável, pagamento do preço, termo de quitação ou prova do seu pagamento, e aí na doutrina fala que você não precisa expressamente ter um termo expedido pelo vendedor, mas a prova do pagamento. Então, desse modo, o artigo 26, parágrafo 6º da 6766/79 outorga essa transformação, essa mutação jurídico-real ao compromisso quitado. Aí se pensa, e isso eu coloco no meu livro, como você bem disse, coloco no meu livro dizendo, olha, se eu posso converter o compromisso de compra e venda, que é um contrato de natureza definitiva, e eu tenho prova de quitação, eu posso, pelo artigo 26, mudar, transferir a propriedade por conta disso. Por que eu não posso aplicar essa regra
para a incorporação imobiliária? Essa é uma discussão que eu trago no meu livro. Por quê? Porque o empreendimento imobiliário, o empreendedor incorporador cumpriu diversos requisitos da Lei 4.591 de 64, analisou terreno, juntou documentos, juntou certidões, fez o diabo para poder lançar empreendimento. Lançou empreendimento, o artigo 55 da Lei 13.097 de 2015 afirma, ele ressalta a preocupação com o consumidor. Olha, incorporação registrada, loteamento registrado, condomínio edilício registrado, não se cancela mais o negócio jurídico primitivo lá do terrenista, do alienante do terreno, com o empreendedor. Para quê? Para proteger os adquirentes. Aí vem a pergunta. Por que eu não posso aplicar a regra do artigo 26, parágrafo 6º, para a incorporação? Por que eu não posso aplicar essa regra para todos os compromissos de compra e venda? Se todos possuem a mesma natureza jurídica. Essa é uma pergunta que até hoje ninguém me respondeu. Né? Em todos os eventos que a gente teve a oportunidade de discutir esse assunto, ninguém conseguiu, pelo menos, me convencer do contrário. Simplesmente falam, não, 6766 é lei especial, você aplica de forma isolada, o regime jurídico é específico. Você não pode aplicar por analogia. O professor Everaldo Kambler, com a sua imensa sabedoria e conhecimento técnico, ele se questiona, será que eu posso aplicar por analogia, né, essa questão? E assim, a discussão foi muito bacana. E continuo entendendo que sim. Aí vem essa regra atual. Vamos fazer a adjudicação compulsória na via extrajudicial. A pergunta que eu me faço é, compulsória? Eu cumpri todos os meus requisitos, todas as minhas obrigações. O vendedor já emanou a sua vontade, porque o contrato é um contrato irretratável por natureza. Diferente seria a situação da promessa de compra e venda, que teria um elemento ali de caráter suspensivo ou resolutivo, uma condição de eficácia do contrato, na promessa, mas não no compromisso. Então, essa também é uma diferenciação que geralmente você não encontra essa diferenciação. Para todo mundo, é tudo a mesma coisa. Tanto que vem a doutrina e fala, um dos requisitos da adjudicação é o contrato não ter cláusula de arrependimento. Mas, pelo amor de Deus, gente, vocês estão trabalhando lá no Código Civil 16, antes do Decreto-Lei 58. Não é a questão do arrependimento. A questão é a condição de eficácia daquele contrato. Celebra um contrato com o doutor Heitor, dizendo, doutor Heitor, vamos celebrar a promessa de compra e venda. Ela vai ter uma condição de eficácia. Eu preciso vender o meu apartamento primeiro. Se eu não vender o meu apartamento, eu não consigo te pagar. Só que aí você fala assim para mim, Kikunaga, mas eu não posso ficar te esperando. Quanto tempo vai demorar para você vender esse imóvel? Vamos celebrar a promessa, então, por 180 dias. Então, por 180 dias, você se está vinculado à minha pessoa naquele negócio. Eu não consegui vender em 180 dias o meu imóvel. Consequentemente, não consigo adimplir o pagamento do preço. Isso é promessa de compra e venda. Não conseguiu adimplir pelo implemento da condição. Qual era o implemento da condição? A venda do meu imóvel, para eu obter recursos para eu poder comprar o teu imóvel. Então, as pessoas acabam esquecendo desses detalhes da promessa e do compromisso. Aí vem a questão, né? Se eu tenho um compromisso, eu tenho quitação, o vendedor já emanou sua vontade, por que eu não posso converter esse contrato em contrato translativo? Em ato registral translativo de propriedade, se eu já cumpri todas as minhas obrigações? Por que eu preciso correr atrás do sujeito? Se eu tenho lá a prova do pagamento, a prova da quitação, que é um requisito da adjudicação compulsória. Então, antigamente eu ajuizava ação judicial para isso.
Aí o juiz vai falar, mas por que o cara vai recusar? Tem 1000 motivos para a pessoa se recusar. Ela não se recusa voluntariamente. Evidentemente, se ela faz isso, ela faz de modo doloso, e aí você precisa executar o sujeito. Você pode adjudicar o cara, pedir uma astrente como multa, como perda, dano moral, dano material e outras coisas mais. Mas a questão que eu trago à reflexão é justamente o quê? O contrato é definitivo. O contrato é autêntico? É. O pagamento é autêntico? É. Qual que é a discussão? Converto isso em propriedade. Mas, evidente, nós estamos no Brasil, então no Brasil a gente precisa dificultar tudo. Então cria-se uma regra e as razões do veto, para mim, estão perfeitas. Por que você vai criar um documento a mais para comprovar o documento que eu já tenho? Então, a ata notarial, como você bem fez a leitura, está lá. Ata. Conste a identificação do objeto. Mas isso já está no compromisso. Nome e qualificação do comprador e sucessores já está no compromisso. Prova do pagamento. Eu já tenho a prova do pagamento. Caracterização do inadimplemento da obrigação. Querido, o cara pode ter falecido. O sujeito pode ter mudado de estado mental. Capacidade de exercício ele já não tem mais. Então, ele não pode outorgar. Ele está interditado. Então, assim, caracterizar o inadimplemento da obrigação de outorgar a escritura. Então, assim, na minha cabeça, é forçar a barra, é criar burocracia onde não deveria existir. Criar um pedágio onde não deveria existir. E é evidente que toda essa burocratização, quem sai perdendo é o adquirente. Por quê? Porque você começa a dificultar o sujeito o acesso à propriedade, na minha visão, é descumprimento da função social da propriedade. Você está violando essas regras, elas violam a Constituição Federal, porque a Constituição Federal ela visa proteger a moradia, ela visa gerar acessibilidade à propriedade. E as regras que estão sendo criadas é para dificultar o acesso. Então, a inconstitucionalidade dessas regras eu enxergo por esses motivos. Aí vem outro detalhe. A ata notarial, ela é um instrumento de prova. Prova do documento que eu já tenho. Aí vem a questão da eficácia. Qual é o objetivo da ata? Qual o objetivo dessa suposta segurança jurídica? É passar para o tabelião, analisar os documentos que o registrador deveria qualificar. Então, ele faz 2 qualificações, uma notarial e uma registral. Mas aí vem o detalhe. Segundo consta o Código de Processo Civil e a Lei 8935 de 94, a ata notarial, como instrumento probatório, é vedado ao tabelião de notas analisar o fato, analisar o mérito do fato, julgar. Então, são pressupostos da ata a constatação, a autenticação do fato presente ou um fato pretérito continuado, a presença pessoal do tabelião de notas, único detentor de fé pública. E, evidentemente, a vedação ao juízo de valor. Então, a ata notarial, ela serve para quê? Para que você, como o nosso querido tabelião de notas de Itaquaquecetuba, Dr. Arthur Del Guercio, na palestra dele que ele ministrou há um tempo atrás na Adnotária, ele fala, a ata notarial é a fotografia do fato. Perfeito!
é a fotografia do fato. Se eu tenho um compromisso, tenho um termo de quitação, por que eu preciso fotografar esses documentos? Só que a ata notarial, pelas tabelas de emolumentos, pelo menos de São Paulo, ela é cobrada por página. Aí eu vou tirar uma foto de cada página do contrato. Ah, que legal, Mark. Faça um contrato de 30 páginas, aí o tabelião vai lá e ele vai fotografar cada página, porque ele está fazendo uma ata notarial. Ele não pode fotografar só a primeira e a última página. Evidente que ele vai fotografar e vai colocar a imagem do contrato. É isso que vai acontecer? Essa é a proposta? Porque pelas minutas que eu vi na internet, é isso. O tabelião ele vai colocar a imagem do documento. Aí você fala assim, concordo com a razão do veto, porque academicamente a ata notarial não se presta a fazer esse tipo de prova. Eu já tenho a prova. E essa prova eu vou fazer lá no registro de imóveis. E o registrador de imóveis, ele que vai fazer a qualificação desse documento. E se ele entender que esse documento não serve, aí é a qualificação registral. Ele vai analisar os documentos, assim como ele faz no artigo 26, parágrafo 6º da 6766. Desculpa me estender, mas eu precisava trazer esses elementos científicos para o fundamento do pensamento. Obrigado. Eu que agradeço. Mark. Eu só diria o seguinte, eu tendo a concordar com quase tudo que o Kiko Naga falou. E eu acrescentaria, em reforço do que ele falou, a questão da lei da liberdade econômica. De novo, mas olha só, a gente está... Eu não quero usar... Eu adoro as minhas metáforas de Star Wars e as minhas comparações, mas se eu falo que direito público é o lado negro da força, ou o lado ruim da força, ou o direito privado é o lado ruim da força, tudo, sempre vai ter alguém que não vai gostar, mas já fiz, né? Já falei, então não tem jeito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que nesse contexto, analisando também a lei da liberdade econômica, eu reforço todos esses argumentos. E qual o conceito? Né? No conceito de liberdade, no conceito de tudo aquilo que é inerente ao direito privado e que cabe ao direito público acolher e fazer funcionar, porque assim a gente escolheu que o sistema funcionasse, como condição de eficácia, o acesso, por exemplo, de uma transmissão imobiliária ao registro de imóveis. No entanto, eu acho que... No entanto, a partir do momento em que é derrubado o veto e a lei passa a exigir, nós nos colocamos numa situação muito ruim, porque vai ter que fazer. Porque se tirou-se ou colocou-se essa obrigação na mão daquele que só pode fazer aquilo que a lei manda que ele faça. Então, na prática, criou-se a burocracia, porque, de fato, eu vejo com muita diferença uma ata notarial do uso capião, onde, ainda assim, tem lá as suas dúvidas, mas a situação é completamente diferente, como o Kiko Naga colocou muito bem. No uso capião, você constata fatos, você declara, você encadeia datas, etc., faz todas essas constatações para ter um compêndio de informações para justificar a posse mansa, pacífica, ininterrupta, o uso capiendo, etc. Na adjudicação, não. Na adjudicação não tem nada. Inclusive, independe de prévio registro dos documentos, dos instrumentos, tanto faz. Aí eu vou olhar para a lei que pode... que tem, inclusive, uma relativização do conteúdo do contrato, entendeu? Então, significa dizer que até que se fui eu que fiz esse compromisso de venda e compra num papel de pão, dizendo em mau português que fulano vende para ciclano, pagou o preço, acabou, esse documento é apto a instruir isso, não precisa de um tabelião dizendo que é apto, que não é apto. E aí a gente vê também que a exigência de uma ata notarial não afasta exigências outras, como, por exemplo, reconhecimento de firma,
e toda outra burocratice que tem em volta dos compromissos. Mas, de qualquer forma, aqui de novo, né, é a discussão acadêmica que se impõe para a gente entender isso, tudo bem, mas aqui o que o Naga falou que não precisa, não sei o que lá, um absurdo, cria burocracia, o Mark está falando, bom, já tem a regra, tem que observar, o que eu faço? Vamos utilizar a ata, então, acho que na sua real extensão, fazendo, ó, só precisa disso, os documentos são esses, essa ata não pode ter mais do que uma página, tem que ser um documento super simples, dizendo aquilo que está lá, quase como que uma capa para um índice para os documentos que você está fazendo. Entendeu? Acho que é esse o grande ponto da história toda. E talvez, acho que dando um chutinho um pouco adiante, algo que é muito, o que o Kiko Naga falou a discussão da questão do contrato lá, da lei 6766, da lei dos loteamentos, etc. Ele está falando do artigo 26, e ele está falando do parágrafo 5º, acho que é 6º, o último parágrafo do artigo 26, que fala que sexto, isso, então sexto, que fala que o compromisso de venda e compra, cessão, etc., valerão como título hábil quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Mas lá no caput ele fala que poderão ser feitos por escritura pública ou particular de acordo com o modelo depositado na forma do artigo tal e tal. Esse caput, para mim, piora o argumento para usar isso por analogia para outros contratos fora daqueles contratos que não são de loteamento registrado, cujo modelo de contrato padrão foi apostilado. Mas o contrato padrão em si, e eu digo com certeza aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro talvez não, e outro estado, acho que em Pernambuco também acho que não, mas aí eu preciso ver, vou atrás dessas informações para vocês. É dispensável. Eu posso falar, eu não trabalho com contrato padrão, porque o contrato padrão, aqui o que a lei fala, são as condições gerais do começo da lei. Ou seja, as condições gerais, toda aquela parte que é juridiquês e que vale para Chico, vale para Francisco, vale para todo mundo, independentemente de quem está lá, é o que está arquivado no cartório de imóveis e o que é público. Por quê? O que o Mark, quando compra um lote, assina? Ele assina um papel de uma folha dizendo Mark Stalder, RG CPF, loteadora, lote tal da quadra tal, preço tal, pagamento de parcela tal, acabou. Prazo de entrega do lote tal. Só isso. É essa sistemática do contrato. Agora, se você não usa, se você dispensa esse contrato e faz o contrato e não usa o contrato padrão, diga-se, você usa um contrato que em si mesmo ele vence todos os assuntos, tudo bem, é um copia e cola, né? É uma minuta padrão. Vejam, olha a importância do sentido das palavras que a gente usa. Quando eu falar minuta padrão, não, é uma minuta padrão, uso para todo mundo. Você copia e cola no Word, muda o cabeçalho e tal. Não é uma minuta padrão, você está fazendo um contrato para cada um. Minuta padrão é outra coisa no sentido da 6766, é outro contrato. Então, fiquem atentos com isso. E sabendo como nós somos, né, vestimos todo dia aqui, grande parte de nós, tirando os notários aqui, estou vendo que o Hilário está aqui, tudo bem, mas ele também é um jurisconsulto muitas vezes, porque ele resolve o problema das partes para ele, é se socorrer da regra que dê a solução mais rápida para o nosso cliente, e menos custosa, né? E aqui, dando o chutinho um pouquinho para frente, eu fiquei com uma felicidade incrível a questão da possibilidade de adjudicação pelo vendedor, ou seja, quem transmite pode adjudicar o imóvel para o comprador. Isso é uma mão na roda gigantesca. E sabem por quê? Porque o que é quitação? Todo dia, a minha mulher fala assim, cara, você é chato demais, para com isso. Todo dia, quando eu ouço no jornal, os mutuários, aqui em homenagem ao Dr. Mauro, os mutuários da Caixa Econômica Federal podem agora ir no saldão lá e no sábado e quitar as suas dívidas com a Caixa. Eu falo, não, maldito repórter burro. Quem quita é o credor. O devedor paga, gente do céu.
E aí, o Alessandro, que está aí, que eu estou vendo seu nome aí, doutor Alessandro, está falando assim, pô, o professor Mark sempre insiste nisso, e ele já ouviu falar disso. Insiste nisso, mas que diferença faz? Cara, faz toda a diferença. Porque se quem dá a quitação é o credor, isso é um ato unilateral. Então, eu, como credor, independentemente de ter recebido ou não, isso é um direito disponível meu, eu posso declarar que eu tive a quitação. E para que eu vou querer fazer isso? Sabe aquele monte de lote que eu vendi e a galera toda, ninguém veio receber escritura e todo ano é a mesma coisa. Eu vou lá na prefeitura e falo assim, amigo, pelo amor de Deus, não lança esse PTU para mim. Esse PTU aqui é de Heitor Ronaldo de Freitas, ele está lá em Cajamar, em Caieiras, ele viaja pelo Brasil inteiro, aqui vai atrás dele, não atrás de mim. Eu sou o proprietário tabular, eu vou continuar respondendo agora, tem mais essa saída para resolver isso. Posso falar, pô, eu tenho R$20 para receber do Heitor? Que coisa. Está quitado. Eu declaro a quitação, levo no registro de imóveis e acabou, tira a propriedade de mim. Entenderam o poder disso? Isso é bem legal. E isso não precisa ser para loteador, para empresário, Pô, um negócio que eventualmente não tenha sido feito e exatamente por conta dessa burocracia toda, ninguém lembra de procurar o tabelião, fazer escritura, etc. Mas o mundo gira e a luz está na roda, né? Então a pessoa já está na casa, já está lá, não tem mais, já tem a propriedade há anos, porque ele é possuidor de forma mansa, pacífica, tem até justo título, eventualmente, mas não passa essa maldita escritura porque ele está numa situação super confortável. Não paga imposto, está lá enriquecendo urânio, preocupado com a responsabilidade ambiental, fala assim, eu não quero ser proprietário disso aqui não, eu vou continuar aqui a minha lojinha de lanternas infinitas aqui de urânio verdinho para brincadeiras à parte, mas esse tipo de coisa acontece muito. Então, agora esse proprietário tabular tem mais esse mecanismo para fazer, entendeu? E isso, por exemplo, se eu vendi o imóvel para o Heitor, que depois cedeu para o Kikunaga, que cedeu para o Alessandro, que cedeu para o Mauro, que não sei mais nem com quem está hoje. Eu dou a quitação e transmito a propriedade para o Heitor, acabou. Mas cadê o Heitor? O Heitor é o comprador do meu compromisso. E daqui para frente, amigo, vira problema do Heitor, não mais meu. Basicamente isso, entendeu? Eu acho que é eu vejo sempre, assim, tem um grande otimismo da minha parte, mas eu vejo sempre essas regras da melhor forma possível. Ainda que com mais burocracia, acho que a gente tem que dançar conforme a música, né? Sem perder a discussão, sem perder o embate, porque isso muitas vezes é importante. Muito bem. Ainda só fazendo uma última consideração aqui, né? Principalmente gente que já atuou bastante com a adjudicação compulsória judicial, né? Gente, é matéria de julgamento antecipado da lide. Dificilmente você vai ter instrução, né? Por quê? Matéria documental. Se eu não me engano, 3731 do CPC, matéria, você não tem dilação probatória. É claro que a depender da complexidade e tal, mas via de regra é o quê? Título, prova da quitação, prova da recusa e pronto, né? Me preocupa porque, assim, o que está se vendendo, né, nos artigos jurídicos é a segurança jurídica voltou, né? Nós agora não estamos mais vulneráveis. Como se, como disse o Kikunaga, o registrador não fosse qualificar, né? E o registrador qualifica coisas muito mais complexas, loteamento, incorporação imobiliária, né? Alienação fiduciária, instrui todo o processo, consolidação. Mas ele, para analisar a prova da quitação, para adjudicar, ele precisa da retificação do registro. Não, mas veja, para analisar os requisitos da adjudicação, eu preciso contar, eu, registrador, preciso contar com a expertise e a segurança jurídica do notário na conferência desses documentos, da validade desses documentos. Então, na verdade, eu fico até pensando se o próprio registro de imóveis não esvazia a sua competência originária nesse sentido. Porque daqui a pouco, eu não sei, assim, nós temos essas inovações legislativas. Será que mais para frente também a gente
vai ter que se socorrer à qualificação primária de uma retificação? Não sei, tô trazendo algumas alternativas aqui, algumas ideias. Então, assim, eu fico pensando, poxa, se para tantas situações complexas no registro de imóveis, o oficial tem essa incumbência de qualificar positivo ou negativamente, se uma situação que era meramente reprodução de provas, por que eu preciso me valer de uma ata notarial onerosa, custosa para parte, como está lá nas razões do veto? Situações em que a mera prova documental, como eu disse, no judicial, enseja o julgamento antecipado da lide. Né? É claro que nós aqui não estamos desprestigiando a atividade notarial, a importância que a ata lá do 384 do Código de Processo Civil, sempre lembrando que não há hierarquia nas provas do nosso sistema. A testemunha não vale mais que a ata notarial, que não vale mais que o depoimento pessoal. Né? Então, às vezes me parece que quando eu falo de ata notarial, essa ata notarial específica, dessas formações, desses processos administrativos, Mark, eu crio uma super prova, sem a qual, se não tiver instruída no meu requerimento, é situação de indeferimento. Já lá para uso capião ordinária, do 1242, enquanto eu tinha justo título e boa-fé, a ata notarial já para uso capião ordinária, lá do 1242 do Código Civil, ela já era absolutamente esvaziada. Porque eu tinha uma relação jurídica, às vezes até uma relação tabular, até uma uso capião tabular, né, secundum tabulas, quando eventualmente aquele título é vitimado por um decreto e perde a sua eficácia. Para que eu precisava da ata notarial lá? Então, eu acho que a ideia é, podíamos nos valer da ata notarial, Mark, como um complemento, como uma alternativa, como diz lá na doutrina, né, uma prova indiciária, subsidiária, mas não como uma prova direta, como se fosse uma pré-qualificação desse título, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Se vocês me permitirem... Tem outro detalhe, desculpa mas é absolutamente necessário lembrar que eu afirmei, nenhum livro trata desse assunto dessa forma tão explícita, evidente, né? Um dos pressupostos da ata notarial como instrumento de prova é a existência, é a autenticação do fato. E a autenticação do fato, ela tem que ser feita pelo tabelião de notas. E a norma de São Paulo, ela ressalta isso. Que a ata, ela deve ser feita, o fato deve ser constatado e outorgado fé pessoalmente pelo tabelião de notas. Então vamos jogar pimenta nessa farofa aqui. Por quê? Porque as atas notariais feitas nos grandes centros pelos prepostos escreventes não são dotadas de fé pública. Porque o preposto não tem fé pública. Mas todo mundo faz crer que tem. Tem obra jurídica dizendo, não, o preposto tem. Como o preposto tem fé pública? Qual que é a lei? Qual que é o dispositivo que determina isso? É o artigo 20 da Lei 8935. Mentira! O preposto é representante. Ele não tem a mesma capacidade técnica que o tabelião de notas. Ele não é a pessoa física detentora da fé pública. E eu falo detentor porque ele não é dono. Ele está autorizado a se utilizar desse poder chamado fé pública. Então, assim, num debate verdadeiro, eu quero saber qual é o juízo que entende de prova. Se você tem um pressuposto que é a fé pública e o documento não tem fé pública, você vai falar que esse documento é válido ou esse documento é nulo? Porque ele não tem fé pública nenhuma. Então, assim, é uma discussão que eu trago no meu livro. É uma discussão que, evidentemente, nenhum tabelião quer discutir esse assunto. Então,
A ideia do notariado é lógico, eu quero participar dos procedimentos. Eu acho isso ótimo. E eu acho super necessário a presença do notário para muitas questões jurídicas, imobiliárias. Mas tudo tem, evidentemente, a sua razão de ser. O notário é importante para tutelar a manifestação da vontade. Mas será que o tabelião de notas ele é realmente necessário para certificar um documento que eu já tenho, uma quitação que eu já tenho, que esses documentos necessariamente vão ser qualificados pelo oficial de registro de imóveis? Então, assim, eu coloco essa pimenta aí. Para mim, essa pimenta é necessária, porque essa é a prova de que a legislação, o legislador subestima a capacidade do particular. Então, porque, de novo, volto a dizer, é a história do samba, do menino. Então, por que não pegar, então, meu filho nasceu, peraí, marca uma hora com o tabelião que eu tenho que ir lá mostrar para ele. Ó, tem cara de quê? Pô, tem cara de Heitor, menino bonito, vai chamar Heitor. Ele decide, não eu. Só não põe Heitor Ronaldo, pelo amor de Deus, tá? Entendeu? Mas essa é quando uma coisa excede os seus limites e acaba entrando na esfera da outra. De qualquer forma, existe um comentário que eu quero fazer aqui que o Hilário mandou aqui no chat, e se eu entendi bem, ele disse o seguinte, que o argumento da área é obrigatório por estar na lei. Beleza, me parece fraco, pois a lei também é expressa para que a adjudicação compulsória, o registro da promessa é obrigatório. Não é obrigatório. Eu estou vendo ela aqui, agora eu consegui abrir, no parágrafo 2º do artigo 216b, fala que o deferimento da adjudicação independe do prévio registro dos instrumentos. Eu não sei se foi... essa agora é o que está em vigor, entendeu? Não. É isso. Sigamos em frente. Vamos falar agora sobre o que o Mark já tinha antecipado. Olha que loucura, né? Então tá. Junho de 22, adjudicação compulsória sem ata. Ok. Dr. Mark vai lá e prenota no registro de imóveis o seu requerimento de adjudicação compulsória, sei lá, em agosto. Notificação do proprietário para cumprir a obrigação em 15 dias, sob pena do silêncio importar aquiescência. Vai. Passa o prazo, demora lá a tramitação na serventia. Em 22 de dezembro, na antivéspera do Natal, o Congresso vai lá e derruba o veto. Volta a ata no dia 5 de janeiro. Agora precisa de ata. No dia 10 de janeiro, Dr. Mark, o oficial lá do registro de imóveis, vai então, e preenchidos todos os requisitos, os pressupostos, as formalidades, ele então adjudica esse imóvel para o seu cliente, sem a ata. A questão é, qual é o marco temporal, qual é o limite da verificação da ata notarial para o meu processo administrativo? Eu tenho que considerar que, se eu registrei no dia 10 de janeiro e se no dia 5 entrou em vigor a derrubada do veto, eu tenho que exigir a ata, ligo lá para o escritório, eu sou registrador, ligo lá para o escritório do Dr. Mark e falo, Mark, tenho uma péssima notícia para te dar. Você não está sabendo, meu querido. A ata voltou. Então, você precisa ir lá no Notas, faz uma ata, me traz como condição do registro. Se não, meu querido, não vou registrar. Ou eu posso considerar que na data da prenotação, ou seja, lá em agosto de 22, como não exigia, eu posso registrar. Eu deixo para vocês, porque a gente já debateu isso de manhã, né, na nossa reunião da diretoria, e eu acho que foi interessante, porque a questão é aqui, né, qual é a lei aplicável, né, o princípio do tempus regi, o atum, né, no registro de imóveis é muito utilizado, né, então os requisitos do título, eles têm que estar sujeitos à legislação daquele momento, no momento da qualificação.
Então, por exemplo, se eu tenho uma escritura de 1942, em que eu vou registrar ela hoje, a lei vigente é a lei de hoje, principalmente com relação à qualificação objetiva, subjetiva, a questão do preço, 108, com relação aos salários mínimos, né, o limite para o título particular e coisas do assunto. Né? Então a questão, eu pelo menos não vi essa abordagem nessas semanas, porque a gente sofreu isso na uso capião, né, Kikunaga? Porque assim, é também aquela questão de assinar a planta e derruba lá com a 13465. A questão é, eu considero na data da prenotação a lei vigente ou na data do registro da aquisição? Mark, você quer falar ou... Não, eu acho que ia ser legal você começar. Vamos lembrar uma coisa interessante da Lei dos Registros Públicos, Heitor, muito bacana. Quando a gente trabalha com o princípio tempus regit actum, gera uma confusão na cabeça do usuário, né? Porque ele fala o seguinte: o que é o tempus regit actum? Tempus regit actum é o princípio pelo qual se determina o regime jurídico a ser aplicado na qualificação registral. Mas qual é o tempo, né? E você bem disse, eu tenho a data da apresentação e a data do registro, né? E essas datas, elas podem ser dadas, assim, um espaço de tempo muito grande. Até por conta de eventual processo de dúvida, eventual procedimento que se estenda, né, de forma demasiada. Qual que é? Muda a lei e aí? O registrador de imóveis aplica qual norma? Na leitura do Código Civil, artigo 1246, o momento em que você prenota, você gera o direito de proteção jurídica. A prenotação, que também muitos colegas perguntam, têm dúvida, o que é a prenotação? A prenotação é o ato administrativo do oficial de registro de imóveis, falando, evidentemente, do registro de imóveis. A prenotação é esse ato administrativo do oficial que gera um direito de natureza decadencial de proteção ao usuário destinatário do ato. Então, no momento que eu faço o protocolo, eu entrego os documentos a registro, seja registro em sentido estrito ou averbação, né, ou anotação. No momento que eu faço essa entrega ao registrador de imóveis, ele é obrigado a realizar esse protocolo, a dar entrada nesses documentos, a certificar a entrada desses documentos e, por via de consequência, ele gera esse ato de prenotação no lançamento dessas informações no livro 1 do registro de imóveis, que é o livro protocolo. No momento que ele lança as informações desse título, desse requerimento no livro protocolo, gera esse ato, é o ato de prenotação. E essa prenotação, ela vai ter validade. A lei foi alterada agora, essa validade diminuiu, era de 30 dias, passou para 20, né? A gente tem que lembrar disso, isso é importante, passou para 20 dias. E esse período, o oficial ele precisa qualificar o título. Ele vai analisar os requisitos de elementos de validade, os requisitos legais daquele título e, verificando a ocorrência dos requisitos, ele pratica o ato, seja ato de registro, seja ato de averbação. No momento que você prenotou a edificação na vigência da lei antes da alteração pela 14382, esse é o regime jurídico aplicável. Não exige a ata. Fez o registro depois da 14382, não tem problema. O oficial não praticou nenhuma irregularidade. O que não pode é o oficial
aplicar uma nova lei a uma situação anterior. Aí volta a questão, né, da LINDB. Pô, mas peraí, eu tenho um direito assegurado. Qual é o meu direito assegurado? A cumprir determinados requisitos. Vamos dar exemplo, Mark, do parágrafo 2º do artigo 176 da Lei dos Registros. É uma norma transitória que hoje ela é muito ignorada pelos oficiais de registro. Por quê? Porque a regra falava o seguinte: se você prenotar um título que foi construído na vigência do decreto 4857 de 39, ou seja, uma escritura, um documento público que foi emanado até o dia 31 de dezembro de 75, eu não aplico as regras da 6.015. Eu aplico a regra anterior. Era uma norma transitória. E isso é aplicado até hoje. Mas muitos oficiais denegam o registro para exigir a retificação do título, a complementação de informações na nova lei. E isso está completamente equivocado, né? E aí gera um embaraço registral. E isso é muito importante a gente falar. Então, dentro dessa análise, Heitor, o oficial de registro de imóveis que praticou o ato de registro sem ata, ele pode dormir tranquilo. Por quê? Porque ele cumpriu o regime jurídico adequado, baseado no 1246. Mark, fica à vontade. A pergunta primeira que me ocorre é que o prazo da pré-notação, que é o prazo de validade, né, ou seja, que é o prazo pelo qual existe uma ordem de preferência para o registro, e a regra que estamos todos aqui cientes, se vencido, o que acontece? Por que é que, quando foi idealizada a retificação extrajudicial, lá em 2004, salvo engano, ou 2001, que é a lei, né, da retificação extrajudicial, que foi, acho que, o marco inicial aí dos procedimentos ou processos administrativos, por que lá o legislador tomou cuidado de dizer que o prazo da prenotação é prorrogado enquanto perdurar o processo? Vamos chamar de processo. E aqui não. Eu acho que foi muito feliz o legislador quando fez isso na retificação, porque ali na retificação não tem dúvida que enquanto estiverem em curso as providências da retificação, existe eu não quero usar a palavra bloqueio, porque ela tem um sentido totalmente diferente do que eu quero dar, mas existe uma situação de inacessibilidade ao registro de quaisquer outros títulos. Tanto é que existe uma regra expressa dizendo que um adquirente, se o imóvel é vendido no curso da retificação e não há nenhuma ressalva a esse respeito, que o adquirente reconhece, aceita e compra o imóvel retificado, em retificação e assume tudo, etc., automaticamente a retificação cai. Porque foi a forma que o legislador encontrou de cortar esses efeitos dessa prenotação para o ingresso do título de venda e compra, para permitir o ingresso do título de venda e compra. Obviamente que se tiver condições de ingressar, né? Porque às vezes a retificação é tamanha que o imóvel não tem condição nenhuma de receber nenhum título, aquele registro não tem condição nenhuma de receber nenhum título se não for antes retificado. Mas onde eu quero chegar com isso? A dúvida que não quer calar aqui, mas eu sei que o Heitor e o Kikunaga têm uma solução para isso, por que então, ou seja, tudo bem, nesse caso, no exemplo que o Kikunaga muito bem explicou, o registrador vai dormir tranquilo. Mas e no outro exemplo, que aconteceu exatamente a mesma coisa, mas no curso da adjudicação existe um título contraditório aquele, ou seja, o famoso exemplo acadêmico, mas infelizmente nem sempre acadêmico, e que aquele proprietário tabular vendeu o imóvel para um outro.
E o cara foi lá, título apto, ingressou, ou seja, vamos lá, há 60 dias que a retificação está lá, notifica, etc., vai, aí o oficial não viu, passou, tinha outras coisas mais para fazer, demorou por qualquer motivo, que é normal, natural, e tem outro título. Como é que se solucionaria essa disputa, né? Eu acho que existe a regra aqui, Konaga, por favor, me ajuda a lembrar, é o artigo 1246 do Código Civil? É o que fala que a prenotação, os efeitos do registro retroagem. É o 1246. E os efeitos do registro retroagem à data do protocolo e ainda fala... Vocês estão vendo aqui a tela? Não. A gente está vendo a tela do YouTube. Não, peraí, então, calma aí. E agora? Então? Agora sim. 1246, exato. Aqui, ó. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título oficial de registro e este o prenotar no protocolo. Ele não fala sobre o prazo de prenotação, não fala sobre... Ou seja, talvez aqui, acho que como tudo na nossa vida de advogado brasileiro, né, a gente tem que analisar o caso concreto, mas eu penso aqui que nessa hipótese que o Kikunaga falou, e colocada aí pelo Heitor, o registrador pode de fato dormir tranquilo, porque não vai ter problema algum. Mas numa hipótese de disputa, para ele dormir tranquilo, e isso não precisa nem falar, né, porque esse a atuação padrão dos registradores, ele não registraria nenhum dos dois, ele pararia e submeteria essa dúvida ao corregedor dele. Porque, de fato, aqui me parece que há um conflito. Ou seja, a proteção da prenotação na ordem de prioridade, né, o princípio da prioridade do título, etc., que é determinado pela ordem do registro e da aptidão do registro, e prazo para responder, etc., eventuais exigências e coisa e tal, me parece que não soluciona esse caso, ou dá uma solução ruim, porque perderia a eficácia para esse fim. No entanto, existe a tese, e aí acho que Konaga e o Heitor vão poder desenvolver também, mas existe a tese de que enquanto isso depender do registrador, e que esse prazo é para parte, né? Eu não posso ter lá um título prenotado ad eterno e eu não faço nada, eu, parte interessada no registro, estou inerte. A situação é muito diferente quando o registrador está inerte, ou seja, eu fiz tudo, o título é apto, etc., e ele está inerte. São situações diferentes onde haveria isso. Mas esse tema da prorrogação do prazo de vigência de prenotação versus o artigo 1246 do Código Civil e essa situação onde a gente tem a possibilidade de uma disputa de títulos contraditórios, etc., no curso de uma adjudicação, dos procedimentos aí do cartório de uma adjudicação, isso me parece ser bem interessante. Do jeito que eu sou sortudo, esse mês ainda eu vou sofrer esse problema. Então, vocês, por favor, me ajudem a pensar, porque toda vez que eu levanto um negócio desse, acontece. Situação. Retificação. Prorrogação legal. Né? Prorroga a prenotação até a decisão. Uso capião. Hipótese legal. Tá lá. 216A. Na adjudicação compulsória eu não tenho. Né? Então, eu vou me valer da regra geral lá do 1246. Aí é que vem a questão. Porque, de repente, eu tenho um compromisso de compra e venda que precisa passar por uma qualificação, primeiro, por um processo. Processo que eu digo do ponto de vista de autuar, notificar, né? Processo instrumental, estou falando. Mas isso nesse tempo, porque assim, eu não tenho a prenotação estendida até a decisão final dentro do 216B. E se eu venho com uma escritura, como disse o Mark nesse exemplo, uma escritura, eu tenho aí no mínimo, né, uma grande possibilidade de litígio, né?
E o CNJ não disciplinou essa situação agora. E uma outra questão que eu quero considerar também, até para passar para o Kikunaga, se a gente pegar lá 1246, ele fala dos requisitos do título. Requerimento é título. Processo, a primeira fase. Desculpa, 1246? 1246? Não, Que a 1246 gente a partir da Não, apresentação do o título ao registro é registrador. eficaz desde o momento em que se apresentar o ok. título ao ofício, ao Beleza. oficial do registro. A questão é que nesses processos, né, nessa questão da extrajudicialização, tanto lá no uso capião, como aqui, ainda que mitigado, que o procedimento é mais célere, eu tenho duas etapas. Eu tenho a etapa do processamento, em que 1000 coisas podem acontecer, inclusive a dúvida registral, por eventual indeferimento aí, indevido. E depois eu tenho a formação do título, que é o deferimento do registro. Ah, não, mas o título eu já tenho. Eu tenho lá a promessa de compra e venda, o compromisso de venda e compra. Mas o título, o nome diz, não é a propriedade, não é a transmissão da propriedade. É um direito real menor. É um direito de aquisição. A partir do momento em que eu faço essa mudança para um direito real maior, é naquele momento, preenchido todos os requisitos, que a formação do título está sujeita àquele dia, àquele tempo e àquela norma. Ou não? O que vocês acham? Heitor, eu não sei se eu entendi bem, mas a questão que fica é o que é o título? É isso. O que é o Essa título é uma no das processo questões. administrativo? Quando eu considero quando eu considero apto a registro o título? Na data da prenotação do requerimento ou uma vez superadas todas as etapas do procedimento em que ele está apto a registro? Eu Vai queria lá, opinar a vai lá. respeito. Eu pensei nisso, eu tinha uma ideia, Eu fiquei eu tinha uma pensando ideia, no trânsito também, cara. até às 9 horas da manhã eu tinha uma ideia, depois no correr do dia eu fui mudando de ideia. Mas assim, existem títulos e títulos. Acho que título, para fazer aqui uma definição, tentar definir cientificamente, título é aquele documento apto a gerar os efeitos pretendidos de constituição, modificação ou quaisquer outros, qualquer outra repercussão no registro de imóveis. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma escritura de venda e compra lavrada no tabelião, pelo qual o Kikunaga, pelo qual A vende para B, etc., tem todos os requisitos de validade e eficácia, de existência e validade, vai ter a sua eficácia no registro de imóveis. Aí esse é um título, a escritura. Eu também não tenho dúvida que o requerimento de uma retificação administrativa de um registro é o título que o interessado no registro, pode ou não ser o proprietário, e apresenta a inconformidade do título com as normas. Eu tenho um imóvel rural que está bem descrito, mas não está georreferenciado. Contratei o topógrafo, ele georreferenciou, certificou pelo INCRA, está aqui a descrição georreferenciada. Está aqui a assinatura de todos os meus, certificada, está aqui a assinatura de todos os meus vizinhos, está aqui a assinatura da Furnas por conta da linha de transmissão, do fulano de tal por conta da servidão de passagem, está tudo certo. Esse é meu título. Apresenta para o oficial de imóveis, ele está apto ao registro. Esse título tem uma especificidade que ele permite a sua complementação. O Heitor, que é meu vizinho, não assinou. Por quê? Porque, cara, eu não encontrei. Eu estava lá em Portugal, nem sabia e tudo mais. Notifica. Achou? Respondeu aceitando, perfeito. Não respondeu, passou o prazo, perfeito. Impugnou dentro daqueles limites. Segue o jogo. Mas o requerimento é o título. E na adjudicação? Qual é o... Ou seja, a lei atribuiu ao compromisso de venda e compra quitado, com a prova de quitação, o condão de, mediante esse procedimento de adjudicação, com ata, com ouvindo, com notificação, etc.,
que, aliás, essa notificação ela tem que ser dispensada se a adjudicação é promovida pelo vendedor, que não faz sentido, né? Isso é óbvio, e daí vem o purista do direito público dizendo, mas está na lei que eu preciso notificar. Eu falo assim, velho, então eu me dou por citado aqui mesmo, né? Eu já ponho no meu próprio requerimento isso. Mas aqui me parece que o título é o documento apto a gerar a repercussão pretendida no registro, desse jeito constituir o direito de constituir não, transmitir o direito de propriedade. E nesse caso, então, a lei atribuiu ao compromisso de venda e compra essa qualidade. Então, aqui título é o compromisso de venda e compra. Então, quando o título for apresentado para o registro, ele passa a cair na regra do 1246. Então, acho que é isso. Mas esse título, segundo com a própria lei que elevou a qualidade de título passível de transmitir a propriedade, colocou lá os temperos do que precisa ir junto. Então, mas ainda assim, eu acho que o título nesse caso, é o contrato. E na uso capião, por exemplo, acho que seguindo esse raciocínio, na uso capião administrativa, o título me parece a ata, que está lá com todas as declarações de que a posse é mansa, pacífica, ininterrupta, uso capienda, blá, 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 blá. Aquele é o documento que constitui o direito de declarar a propriedade em nome daquela pessoa que usa o capil. Mas precisa notificar fulano, ciclano, beltrano. Aí eu vejo isso com muita semelhança da retificação administrativa. Significa dizer o seguinte, então tenho lá o título e a partir daquele momento que gera os efeitos. Mas como o Heitor bem disse, se eu tenho norma expressa dizendo que os efeitos da prenotação são prorrogados naqueles casos e agora não tenho, de novo, o registrador burro de olaria, que está olhando ali só para o registro e só para o registro em si mesmo, etc., ele vai falar, não, aqui não prorroga. Mas e a disputa? Não vai ter disputa. Daí o cara vai falar, tá tudo certo, retire e prenota de novo. Por quê? Porque venceu. Quantas vezes já não fiz isso? Isso é um absurdo, mas faz. Mas porque não tem a ordem expressa. Mas o que mudou? Não mudou nada. Então, olhando para o titular do direito, quem se quer atender, para quem o registro existe a atender, não existiria razão para ser isso. Eu parei. Pronto. Kiko? Posso discordar? Por favor. Posso discordar? Eu acho que é super importante a gente fazer essa análise do título. E, na minha opinião, Mark, eu discordo com você num ponto muito sensível, que é a definição de título, né? Quando você faz a leitura do artigo 221 da Lei 6.015 de 73, você extrai do artigo 221 que o título é um documento autorizado por lei para que possa promover a mutação jurídico-real, né? E, evidentemente, tanto para registro em sentido estrito, quanto para averbação e até mesmo anotação. Quando você analisa o título ele pode ser público ou particular. Público, eu vou subdividir essa classificação em público judicial e extrajudicial. O particular e o alienígena. Então, pode vir lá um documento do estrangeiro que vai servir para fazer a mutação jurídica no assento registral. Né? Uma alteração de estado civil, tal. Maravilha. Então, eu tenho o título, um documento autorizado por lei. Aí se pergunta, e o requerimento? Na minha visão, o requerimento não é título. E por que não? Porque eu tenho que me recordar que o princípio da instância ou o princípio da rogação, que ele pode ser materializado pelo requerimento. O artigo 13, ele permite liberdade de forma. O artigo 13 da Lei 6.015, ele permite que o requerimento para os atos de registro, ele seja
é de forma livre. Ah, mas veja só, o artigo 13, ele fala que a anotação e as averbações obrigatórias, elas devem seguir aí uma materialidade, um requerimento expresso. Mas, veja, ela não determina a forma. O artigo 13, ele não determina a forma. Então, eu quero fazer uma retificação diária, artigo 213. Vou dar exemplo. Vou fazer um requerimento para fazer uma retificação ex officio. Erro do cartório, erro do registro. Eu tenho que fazer um requerimento expresso e prenotar, ou eu posso mandar um e-mail para o oficial? Eu posso mandar um e-mail para o oficial. É culpa do oficial? A responsabilidade é dele? Ele pode fazer de forma ex officio? Então, naturalmente, a lei não me obriga a formalizar esse pedido. Eu já fiz isso, fiz semana passada. Eu vi um erro no ato registral, mandei um e-mail. O oficial recebeu o e-mail e falou: verifiquei e constatei o erro, farei a retificação. Ponto. E passaram aí 3 dias e mandou o documento. Perfeito. Mas por quê? Porque o artigo 13 não me obriga a forma expressa. Ah, mas eu quero fazer o 213.2. Preciso fazer requerimento? Também não. Se eu chegar lá no cartório e falar, olha, estou requerendo, eu tive um caso concreto assim, requeiro tal, a retificação, e falo de forma verbal, o funcionário do cartório vai pegar, ele vai pôr a termo a minha manifestação de vontade, os meus apontamentos, e ele vai dar entrada no procedimento. Ah, não, precisa de reconhecimento de firma. Mas pelo 221, o reconhecimento de firma somente é aplicado a título. E o requerimento não é título. Você entendeu a discussão? Isso é comum acontecer no dia a dia. O oficial de registro exigir que o requerimento ele tenha lá a firma reconhecida do requerente. Aí vem a pergunta, mas quem é o requerente? O requerente é o proprietário? O requerente é o locatário? O requerente, a lei fala do interessado. Então pode ser uma pessoa que não seja proprietária? Pode ser o credor? Pode. Mas precisa de reconhecimento de firma? Não. Então eu tive um embate registral recente, onde eu coloco para o oficial. Não, eu como advogado, evidentemente, a minha procuração com firma reconhecida do meu cliente, junto à procuração e falo, requeiro tal coisa, como advogado. Dispensado o reconhecimento de firma, baseado no artigo 13 da Lei 6.015. Né? Aí eu juntei lá uma decisão da primeira vara dos registros públicos com efeito normativo, e aí passou. E todos estão aceitando. Então, assim, muitas vezes a gente exige uma burocracia desnecessária. Então, quando você fala que o requerimento, a ata notarial é título da usucapião, eu também discordo. Por que eu discordo? Porque o artigo 26, salvo engano, desculpa, artigo 5º, inciso 3, ou parágrafo 3º do provimento 65 de 2017, do CNJ, ele fala claramente que a ata notarial ela não serve de documento para estabelecer a propriedade. Ele vai servir apenas para instruir o requerimento, né? Instruir vai ser utilizado como requerimento. Então, assim, vira uma pergunta, né? Mas espera aí, se é um documento que não me traz nenhuma segurança quanto à propriedade, tanto que o registrador de imóveis ele não se vincula à ata notarial, ele pode afastar a ata notarial. Aí se pergunta, eu faço a ata notarial na usucapião extrajudicial e faço a petição do advogado, que são iguais, documentos iguais. O título da usucapião ele será formado, né, com a quantidade de documentos necessária para comprovar, para convencer o registrador de imóveis dos pressupostos e requisitos da usucapião. Então, o título será formado dentro do registro. Não tem título. Então, eu não posso falar,
O requerimento é título, a ata é título. Por quê? Eu preciso trazer outros documentos para embasar o meu pedido de usucapião. Essa, evidentemente, é a minha opinião, né? É o contrário. E eu, pelo avançar da hora, eu acho que esse debate no mês inteiro vai ser pouco, viu? E assim, já vou dizendo logo que eu vou pensar sobre a usucapião, a questão do título se a ata, porque de fato ali eu estou reconhecendo, eu tenho que a intenção é declarar a propriedade por conta do exercício da posse, etc. Mas na retificação, eu acho que se encaixa direitinho no inciso 2, no 221 que você descreveu, que é um escrito particular que vai gerar os efeitos no registro de imóveis. Ou seja, ele não precisa ser, ele não precisa, e o fato de ele precisar ser complementado não tira dele a natureza de título. Por quê? Ele pode muito bem conter a assinatura de todos os confrontantes. Um que vai ser notificado não tira, se não fosse o título, ensejar essa providência não daria para ele não seria título, entendeu? Mas concordo plenamente que um mês talvez seja pouco, acho que vai ser bem legal. E não é à toa que a gente está com essa audiência absurda aí, tem um monte de gente aqui presente Não, na tá sala, um monte bombando. de gente no YouTube, isso é muito Tá legal. bombando. Tá bombando. Eu Se vocês queria... me permitirem... Oi, desculpa. Pode Não, falar. talvez a gente vá falar a mesma coisa. Tem uma pergunta da Rose Isso. aqui, então manda bala, Heitor. Na vai lá. verdade, eu vou primeiro na do Dr. Sótero França, lá do YouTube, porque ele fez essa pergunta acho que umas 3:30 da tarde, até agora a gente não respondeu. E ele coloca assim: na opinião de vocês, a adjudicação compulsória, através da Câmara de Arbitragem, Lei 9.307 de 96, né, a Lei de Arbitragem, no registro de imóveis, então, reconhecer a adjudicação através da Lei de Arbitragem, né, pela Câmara de Arbitragem, acredito que seja como substituto, né, do registro de imóveis, é uma realidade ou empirismo, ou o empirismo reina ainda? Então ele quer saber se a adjudicação compulsória através da Câmara de Arbitragem no registro de imóveis é uma realidade ou o empirismo reina ainda, por falta de conhecimento dos oficiais registradores? Ou seja, Olha eu só. poderia colocar na minha promessa de compra e venda, no meu compromisso, um compromisso arbitral em que, mediante uma câmara arbitral, se reconheceria essa obrigação de fazer? Eu poderia formar isso pela arbitragem? Essa pergunta é intrigante, porque talvez tenha mais coisa por trás dela, porque é o seguinte, primeira coisa que veio na minha cabeça, tinha um professor que falou assim, num dos primeiros dias de aula, falou assim, você sabe por que chama vara? Por que o juiz está na vara? Porque é ele que tem a vara, o poder coercitivo é do juiz. E me parece que a adjudicação ela tem tudo a ver com o poder coercitivo, ou seja, eu estou praticando um ato sem a manifestação de vontade daquela parte. Por quê? Porque, cara, por um mínimo coisa ela não manifestou a vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a arbitragem não é vara. A arbitragem é um foro um foro de solução de conflito eleito pelas partes para decidir determinada coisa. Mas aquilo que foi decidido numa arbitragem vai ser levado a efeito, vai se concretizar de duas formas: espontaneamente pelas partes ou pela vara de um juiz, que vai forçar, vai executar aquilo lá. Então, talvez tenha alguma coisa no meio aí que a gente não tenha entendido da pergunta, Captado. mas de qualquer forma é o seguinte, acho que o juízo arbitral, ele não vai dizer que o imóvel, pode até dizer, né, ó, o imóvel é do fulano, não do ciclano. Se essa disputa foi sujeita ao juízo arbitral, ele vai decidir a disputa. Mas, veja, a adjudicação é própria de uma situação, de um compromisso de venda e compra, onde um vendedor ou comprador se não manifesta sua vontade e não ultima o ato conforme foi feito. Ou seja, estamos substituindo essa vontade da parte pela adjudicação. Uhum. Então, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado aí. É suprimento de manifestação de vontade, né? E aí, assim... É isso. Mas se vai estar no juízo arbitral,
as partes estão no juízo arbitral, né? Mas Aí, talvez... ambas as partes estão lá para resolver o conflito. Aí você não vai adjudicar. A sentença arbitral, ela não tem força executiva? Se tem força... De título executivo. Não é título executivo? Aí vem a pergunta, qual é a razão do alienante se recusar a outorgar o título translativo, a escritura pública, se foi determinado num juízo arbitral? Então, assim, eu penso que essa sentença arbitral, ela vai ser a prova de eventual recusa. Perfeito. É prova. Não é coercitiva, é prova. Não é coercitiva. Eu não posso executar. Eu vou executar a obrigação de fazer. Eu vou ter que levar para... Além disso, não é somente a sentença. Eu também vou precisar da prova da recusa, dizendo: estou notificando Vossa Excelência para me outorgar essa escritura no mês que vem no tabelionato tal. Perfeito. Não foi no cartório, não contra-notificou, ficou omisso, a adjudicação. Interessante. E se eu tiver acordo no juízo arbitral, por meio de uma cláusula compromissória, eu tenho burla na adjudicação. Porque essa que é a grande questão. Diferentemente da uso capião, onde a concordância dos titulares de direito pode ensejar me dou por citado, entre aspas. Na adjudicação compulsória, o titular do domínio, ele não pode concordar com a adjudicação compulsória. Porque se ele concorda com a adjudicação compulsória, ele tem que concordar com a outorga da escritura. Claro. Né? Então, ainda que seja um acordo, uma arbitragem, uma sessão de conciliação, alguma coisa nesse sentido, eu vou ter uma obrigação pessoal a ser executada, sob pena de astrentes e tal, mas nunca um suprimento de manifestação de vontade pela adjudicação. E desde que esse título executivo da arbitragem seja claramente em transmitir a propriedade, né? Perfeito. Porque, bem interessante a pergunta, intrigante mesmo. Muito. E aí da Rose, eu acho que Vamos dá lá. tempo. Quer ler, Mark? Tá bom, eu leio e você responde. Não, então eu leio e você responde. Vamos lá. Pode fazer. Vamos lá. Contrato de cessão de direitos hereditários quitado com comprovação. Alguns cedentes já faleceram. Só cabe uso capião ou poderia ser apresentado para adjudicação compulsória extrajudicial? Morreu todo mundo, né? Os que cederam e tudo os mais. cedentes já morreram. Mas eu acho que aqui a gente tem uma situação própria do melhor exemplo de uso capião. Não de adjudicação, porque aqui o direito constante do título não é a transmissão da propriedade, são direitos hereditários que se relacionam muito provavelmente com essa propriedade. Então esses direitos hereditários eles ou seguem, me parece, né, creio, e pelo menos por enquanto eu não vejo outra alternativa aqui, mas ou eles seguem o caminho normal de partilha, regularização, etc., tal, que muitas vezes é inviável por N motivos, ou se tem o bom e velho remedião da uso capião, que não sei, talvez também se tem outras coisas, mas acho que interessante, talvez essa pergunta aqui revela um ponto que talvez nós tenhamos passado rápido demais, ou seja, a situação da adjudicação. E olha que interessante, que eu estava conversando sobre isso esses dias. Eu falei assim, pô, se você imagina o processo legislativo como algo que se desenvolve e que vai admitindo, né, essas nuances, por exemplo, se eu tiro do judiciário, é natural que eu tire aos poucos e tire as coisas mais simples para deixar as coisas mais complexas. O que eu quero dizer com isso? O que é mais complexo? Uma situação onde eu tenho que reconhecer uma posse e uso capienda de uma pessoa para declarar em favor dela a propriedade,
ou a transmissão da propriedade que está descrita num compromisso de venda e compra, que tem pagamento de preço, que tem partes com firmas reconhecidas, objeto, etc., prazos e tudo mais. A situação, para mim, é claro que a situação é muito mais simples no compromisso de venda e compra. Então, seria natural que o compromisso de venda e compra, ou seja, a adjudicação, né, que pressupõe o compromisso de venda e compra não cumprido por uma das partes, ela tivesse sido retirada primeiro do extrajudicial, porque depois tira o mais complicado, ou né, pelo menos é uma forma que eu criei para ponderar a esse respeito. Ou seja, se é muito mais complicado eu colocar na mão de um tabelião para fazer uma ata e um registrador para reconhecer uma propriedade, do que o uso capião. Então, eu acho que digamos, essa simplicidade, ou pelo menos a base para a adjudicação, que é a, a existência de um compromisso de venda e compra e a demonstração de sua quitação, que, pelo amor de Deus, quem quita é o credor, lembra disso? É uma situação muito mais simples, né? E aqui, Sim. claramente, como eu estou falando de cessão de direitos hereditários, etc., não tem essa base, então não cabe adjudicação. Até eu acho que assim é que precisa entender a questão do contrato no sentido estrito, porque assim, o que eu vejo na prática da advocacia é esses contratinhos que não é escritura de cessão de direitos hereditários, que é aquele contratinho que o herdeiro vai lá e transmite lá a posse, contratos, todos os direitos que goza sobre o imóvel. Nesse caso, eu uso capião. Agora, nesse caso aqui, se a gente entender contrato de cessão de direitos hereditários como um negócio jurídico correspondente a uma cessão de direitos hereditários por escritura pública, e os cedentes faleceram, talvez não fosse nem o caso nem de uso capião, nem de adjudicação, seria o caso mesmo de fazer o inventário. Né? Ele procede ao inventário extrajudicial e pede a adjudicação do imóvel para ele. Também. Né? Então, se a gente falar do ponto de vista da cessão de direito hereditário por escritura. Agora, a gente tem que lembrar rapidamente que eu acho que o rol dos títulos hábeis à adjudicação ele é exemplificativo. Né? Então, eu posso ter a boa e velha promessa, o bom e velho compromisso, a cessão, mas eu acredito, e assim, até estudando bastante do ano passado para cá, acho que a tendência é você aceitar outras situações também. Então, uma cessão de direitos, que eventualmente uma cessão de direitos hereditários decorrentes do compromisso. Então, seria cessão de direitos hereditários do comprador, dos herdeiros do comprador. Eu acho que é título hábil para pedir adjudicação compulsória. Uma arrematação, né, uma adjudicação por parte do condomínio, eu acho que são títulos a legitimar o requerimento de adjudicação compulsória. Mas do jeito que está aqui, você vê, são várias respostas. Mas se for o bom e velho contratinho de gaveta de sessão, como o Mark está dizendo, aí é caso de uso capião mesmo. Eu só tenho ali, no máximo, aí a posse, né? Interessante. E aí, vamos finalizar por hoje? Kikunaga tem alguma consideração? Eu tenho uma última. Eu só queria rapidamente agradecer. Nós hoje, eu acho que temos aqui um quórum espetacular, tanto no YouTube quanto no Teams aqui, e fico muito feliz com isso. Não percam as nossas próximas semanas aqui, porque o mês de fevereiro inteiro vai ser dedicado ao tema. No dia 9, nós teremos o tabelião conosco, o Fernando Blasco confirmou, depois tem registradores, etc. Estamos com uma agenda de muita gente cheia aqui com a gente, vai ser um debate muito bom. Então, gostaria de ver todos vocês e que vocês chamassem aí quem vocês acham que gostaria também de participar do evento, com perguntas e tudo mais para os próximos eventos, que são todos muito bem-vindos. E acredito até que agora, com o controle que nós temos das questões, vamos nos esforçar aqui para fazer um compêndio delas, para tentar não deixar nada respondido e a gente ir fazendo, porque é assim que os temas vão se engrenando e talvez a gente chegue no final de fevereiro com uma ideia muito mais interessante, muito mais robusta,
sobre todos esses temas. E é muito legal dividir isso com vocês e as provocações das perguntas são muito boas. Muito obrigado. E de minha parte era isso. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade da gente poder estar discutindo aqui de forma acadêmica, de forma científica, que eu acredito que somente assim a gente vai conseguir evoluir como país, como nação, né? Então, a gente tem que pensar no destinatário da norma. O destinatário da norma não é o notário, não é o registrador, é a população, né? Então, a gente tem que pensar na população, no usuário, no adquirente, na pessoa que está buscando ter acesso à sua propriedade. E já defendi e já ressaltei essa questão muitas vezes. No Brasil, tudo é difícil, né? E me parece que quanto mais difícil, melhor, né? Para algumas pessoas em detrimento da população em geral, né? Então, eu acredito que a Adnotário tem muito a contribuir com esses pensamentos acadêmicos e a gente precisa fazer o intercâmbio com as associações, né, outros institutos acadêmicos, para que a gente possa também aprender, né, ter uma visão geral dos interesses e dos fundamentos. Eu acho que isso é super importante e a Adnotário está aberta para isso, para esse debate. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Bom descanso. Kikunaga, Mark, Maurão, um abraço. Até semana que vem. É um prazer. Muito Prazer obrigado, é hein? meu. Até mais. Valeu.